Olá, sejam todos bem-vindos a mais um projeto da Seara Bendita de Explanação Evangélica. Hoje nós vamos refletir sobre o tema servir. Ele foi pautado no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 27. E diz assim: Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Estas são palavras de Jesus, ditas aos seus discípulos numa ocasião muito interessante. Eles, os discípulos, estavam discutindo para ver qual seria o maior no reino de Deus. Então, no íntimo, eles tinham aquela disputa. Aqui nós podemos perceber que logo no início, os discípulos ainda não estavam com o caráter cristão forjado. Eles ainda tinham toda aquela influência primária da materialidade. Então ainda contavam com posições, prestígios, privilégios. E Jesus, percebendo isso como um mestre muito amoroso, chamou os discípulos e falou: aqui no mundo, as pessoas que predominam geralmente são aquelas que dispõem de mais recursos financeiros, de poder, como no caso daquela época, eram os reis. Mas, continuou Jesus, entre vocês não será assim. Aquele que quiser ser o maior, que se faça o menor. Para exemplificar melhor, Jesus propôs uma pequena parábola. Ele disse: quando sentamos à mesa para fazer uma refeição, quem lhes parece ser o maior? Aquele que está sentado à mesa, sendo servido, ou a pessoa que serve? Claro, respondeu Jesus, que seria o que está sentado à mesa. Mas, no entanto, eu estou no meio de vós como aquele que serve, que é o nosso versículo de hoje, aqui em Lucas 22, 27. Então vejamos que com este ensinamento, Jesus propôs aos discípulos o servir. E de acordo com o dicionário, servir significa trabalhar em favor de alguém. Ora, Cristo teve uma vida servindo a humanidade. Porque nós vamos encontrar nos relatos bíblicos, nos relatos evangélicos, ele ora cuidando de um doente, outro momento dirigindo uma palavra de conforto, de ânimo, de autoestima para a pessoa. Em outros momentos dava uma orientação, mas em qualquer ponto de sua vida, nós vamos encontrar Jesus sempre prestando auxílio a alguém, ou seja, servindo. E em outra ocasião, ele disse: vocês me chamam de mestre e senhor, e de fato eu sou. Portanto, sendo eu mestre e senhor, e faço essas coisas, deixo o exemplo para que possais fazer o mesmo. Isso foi por ocasião do lava-pés, quando ele se cingiu com a toalha e começou a lavar os pés dos discípulos, e todos ficaram admirados, porque isso era um serviço para os criados daquela época, quando as pessoas andavam, caminhavam a estrada empoeirada. Então, quando chegavam na casa, sendo hospedados, eles estavam com os pés muito cheios de poeiras, e aí vinha o criado e lavava-lhes os pés. Por isso que os discípulos
Nessa ocasião, muitos se admiraram de Jesus ter tomado a atitude de ele mesmo lavar os pés. E foi como ele disse, ele sendo o Senhor fazia isso, era o exemplo para que todos nós fizéssemos o mesmo de uns para com os outros. E aqui ele novamente coloca essa posição, que ele estava na posição daquele que serve as mesas, ou seja, daquele que auxilia, daquele que presta ajuda a alguém. Ora, o nosso Cristo, nosso Mestre amoroso, nos deixou este exemplo, então por que estamos tardando em seguir-lhe os ensinamentos? Com certeza alguém deve estar dizendo, eu não tenho recursos financeiros para ajudar a ninguém. Ótimo. Recurso financeiro, a parte material é muito importante, sim, mas não é tudo. Nós temos os recursos da nossa alma, os dons que o Pai do céu deu a cada um. A uns deu o dom de orar, a outros deu o dom de silenciar diante do desabafo de uma pessoa desesperada. A outro deu o dom da companhia amorosa para alguém que esteja sozinho, ou mesmo a oração, orar por alguém, pensar positivo junto com aquela pessoa. Isso é servir ao nosso semelhante. Portanto, se nós formos analisar a fundo, nós vamos encontrar um campo muito vasto para podermos trabalhar em favor do nosso próximo. E tendo um olhar mais esmiuçado para o nosso derredor, vamos perceber que dentro do nosso lar, debaixo do nosso teto, convivendo ali conosco dia a dia, há alguém necessitando de uma palavra de encorajamento, de estímulo, para poder seguir, prosseguir na vida e alcançar os seus objetivos. Um ombro que oferecemos para confortar aquele que está chorando. Então, todas essas maneiras são formas de servir a alguém. Não importa se seja alguém de um grande prestígio ou mesmo aquela pessoa que bate à nossa porta solicitando um alimento. Desde que possamos fazer o bem a cada instante, assim como nós desejamos receber este bem também a cada instante. Lembremos que o próprio Cristo teve esta vida de servir aos outros, em ajudar. Nunca se negou a ajudar, seja quem fosse. Portanto, como nosso maior exemplo, é também a nossa inspiração. E agora nós já sabemos que podemos ajudar de várias formas. Então, não há mais por que protelarmos essa nossa atitude de servir. Lembremos de uma coisa: quando nos dedicamos a esta nobre causa, estamos plantando benesses para nós mesmos. E essas sementes de hoje nós vamos colher como uma farta lavoura de frutos de alegria, de satisfação, de harmonia para nós mesmos. E muitas destas sementes não vão levar tanto tempo para florescer. Portanto, em todo o tempo, façamos o bem. Não usemos desculpas nenhuma. Em todo momento, doemos o nosso coração com aquilo que Deus nos deu,
seja uma palavra de conforto, seja algumas linhas que possamos escrever, se não temos condições de falar, por nos faltar o verbo, seja como for, ajudemos alguém. Prestemos atenção que sempre vamos ter esta oportunidade de servir por todos os nossos dias. O que nos falta, às vezes, é a disponibilidade e a disposição em fazê-lo. Então, amigos queridos, peçamos que este amor do Cristo toque as nossas almas de maneira que estejamos sempre de uma forma alegre e produtiva, prontos a servir. Que assim seja, graças a Deus.